Neste segundo vídeo desta série vou mostrar o processo de importação dos objetos exportados do 3D no Unity e vem com uma preparação de toda a cena para depois iniciar a parte de programação. Então, a cena do Max foi exportada. Vou fazer na pasta de projeto, pasta Unity, vou criar um novo projeto Unity. Para isso, iniciar Unity, criar um novo projeto para a pasta Unity, adicionar os packages Grad Controller, Light Flares e Skyboxes e criar. Está a importar os packets. Tem então o projeto com os packets, o Character Controllers, Light Flares e os Skyboxes. Vou criar os novos diretórios Scenes, Object 3D, Sounds, e Materials também. Vou então à pasta projeto Museu Virtual, tenho a pasta Ficheiro Max e tenho o ficheiro FBX que foi exportado. Vou fazer uma cópia e colocar dentro da pasta de projeto Unity Assets, Objects 3D, colocar neste diretório. E o Unity vai importar os objetos 3D, o museu. Então, o museu é o formato FBX, tem aqui o objeto que foi exportado do Max. E para importar para a cena, vou selecionar o museu e drag and drop para a vista de hierarquia. Ele vai ficar 000. Tecla F e ele neste momento está minúsculo. O modelo está minúsculo. Vou fazer selecionar o museu e no Scale Factor vou colocar isto é, uma unidade que corresponde a 1 metro no Max. Porque o ficheiro Max foi nas unidades estava em metros. F. Tem então o modelo com as colisões. Neste caso, porque eu fiz o extrude, a face aqui está invertida, mas contudo por dentro está correto. Que era necessário corrigir esta face. A operação do extrude. Tem então o museu, tem os diversos objetos, o chão, as colisões da porta, o quadro 1, quadro 2. Já agora eu vou fazer o seguinte, que é selecionar o teto e disable, que é para poder ver a estrutura interior. Quadro 1 que está dentro das colisões, quadro 2, e se eu fizer play, neste momento, tenho a main camera que está por defeito, se eu fizer play, eu vou esconder a câmera, escondo tudo, já agora, vou esconder aqui a colisão da porta. Se fizer o play, vai correr automaticamente a animação, porque o objeto GameObject museu tem o atributo, o componente aliás com animation, e que tem o take 1, que foi a animação que foi feita no Max, e que está ao play automatically, por isso ele despleta automaticamente a animação, que é abrir e fechar a porta. Então, para corrigir, neste caso, não corrigir, mas colocar corretamente as animações, o que vou fazer é fazer o disable do play automatically e vou ao museu
neste caso um projeto, e vou fazer o seguinte. Nas animações, a Split Animation, vou colocar a primeira animação porta abrir e é da frame 1 a 50. E depois porta fechar da 51 a 100. E em seguida o apply. Se eu agora selecionar o museu, já tenho as duas animações porta abrir e fechar. Neste momento também, como está o play automatically está disable, também não vai acontecer nada. Caso as animações fiquem estática, a porta fica estática, aliás. Em seguida, nível de setup da cena, vou fazer, selecionar a pasta Materials, criar um novo material, renomear para Matte Colisões, o tipo de shader, às vezes empanca um pouco, o tipo de shader transparente difuso, e na transparência vou pôr um metal vermelho, e no canal alfa vou pôr bastante transparência. E vou aplicar este material aqui às colisões, os objetos que têm as colisões. Para se ver melhor no vídeo, aliás, vermelho, neste caso como eu tenho alfa, o objetivo é, enquanto puder programar, poder ver áreas de colisões, neste caso o objeto com transparência. E o colisões porta, que há um bocado fiz o disable, também vou aplicar o material. Okay. Se bem que eu importei neste caso importei o modelo 3D para a cena do Unity, a nível de estrutura, eu tenho, neste caso tenho este diretório Materials e tenho todos os materiais que foram criados no Max, que foram renomeados, neste caso, mate chão, mate museu paredes, porta, teto, texturas dos quadros, já tem neste caso tem a textura, e também tem, neste caso tem um no-name, porque é o material que foi aplicado às colisões e que não renomeei, mas também não vai ser utilizado, neste momento já foi substituído pelo material transparente. Vai ter as colisões. Em seguida, ter importado, neste caso ter importado o modelo, ter alterado as animações e ter aplicado o material às colisões, o que vou fazer agora é criar a iluminação. Para isso vou criar uma point light. Criar também, neste caso, duplicar Ctrl D e vou alterar para direcional. Okay. Isto não vale a pena. Okay. Ficam só estas luzes. Vou também criar para além destas duas luzes, criar mais uma spotlight. Vai fazer a iluminação do quadro.
E agora, para retirar esta luz no chão, o que vou fazer é criar duas novas layers. Quadro 1 e quadro 2. Vou selecionar os objetos, neste caso o quadro 1, e aplicar, não, colocar dentro da layer quadro 1 e quadro 2 é a mesma coisa. Quadro 2. Selecionar a luz e na Cooling Mask dizer só quero que ela ilumine o quadro 1. Neste caso, Nothing e quadro 1. Só fica a iluminar o quadro 1, esta luz. Vou duplicar também Spotlight, aliás, renomear. Quadro 1 luz. Ctrl D, duplicar. Quadro 2 luz. Quadro 2 luz e só vai iluminar a layer quadro 2. Okay. Neste momento tenho quadro 1, selecionar quadro 1, quadro 2, quadro 1, 2 aliás luzes. E vou fazer, podia ter feito logo no Max, mas duplicar. Pus estes objetos de lado. O objetivo será ter a cena sempre que eu entro, que a câmera vai entrar na área de colisão do quadro. Sempre que o utilizador entrar na área de colisão do quadro, vai alterar a visualização e vai ver o quadro, o detalhe do quadro. Para isso, vou fazer é criar duas câmaras com pormenores específicos, com pormenores, aliás, específico do quadro. A rotação 180. E estas serão as câmaras de detalhe. Câmara 2. E a câmara 1. Okay. Neste momento a câmara 1 é a que está ativa, porque neste caso no DIP foi a última que foi criada, no DIP está a 0, mas pelo facto de ter sido a última a ser criada, mas a câmara 2, se quiser visualizar agora a câmara 2, ou a propriedade do DIP, mudo para 1. A câmara que tiver o DIP com valor superior na profundidade, valor na hierarquia valor superior, é a que fica visível. E tem a câmara 1, vou colocar tudo a 0. Okay. Câmara 1 e câmara 2. Vou fazer agora em seguida é, vou apagar a main camera, que não vai ser utilizada, e importar o prefab character controllers, ou first person controller. E a luz está a arrebentar. Okay. Neste momento tenho três câmaras. Tenho a first person controller, que tem a main camera, tenho a câmara 1 e a câmara 2, que são câmaras de detalhe. Agora, também posso fazer já uma coisa que é na câmara 1, tanto a câmara 1 como a câmara 2, para não verem, neste caso a câmara 1 e a câmara 2, que são câmaras de detalhe, não verem qualquer elemento, está sendo só apenas o quadro em detalhe. Vou fazer é, quero que a câmara 1 apenas visualize Clean Mask apenas o quadro 1. Nothing e quadro 1. Apenas o quadro 1. Câmara
Yes. A câmera 2, apenas Cooling Mask, apenas o quadro 2. E também vou fazer o seguinte, vou criar uma nova layer com todos os objetos menos os quadros, o detalhe dos quadros, aliás. Para isso, nova layer, layers. No museu, vou selecionar todos os objetos menos aqui. Mais fácil selecionar o museu, quadro. Neste caso, colocar dentro da layer, layer, quadro no museu. Acho que não devia ter dito não, por isso agora vou ter que ir aqui. A câmera não está a ver o quadro 2, devia ter dito que não e agora tenho que retificar. Voltar a colocar estes objetos porque estavam na hierarquia dentro do quadro 1. Okay. E a main câmera, só quero que visualize o museu. Aliás, no Cooling Mask, o museu. Museu. Não vai visualizar os quadros. Okay. Em seguida, é necessário definir as colisões. Eu podia, neste caso no museu, quando importei o objeto, podia aplicar, já posso aplicar, ele pode girar as colisões automaticamente, neste caso selecionando no projeto, selecionando no museu e Generate Colliders. O que vou fazer é manualmente, vou adicionar colisões só aquilo que me interessa. E o tipo de colisão que me interessa, neste caso. Selecionar o chão e adicionar a componente Physics e será um Box Collider. As paredes também, o componente, neste caso será um Mesh Collider, Physics componente Mesh Collider, e as colisões, selecionar a colisão quadro 1, componente Physics Box Collider, mas vou ativar o Trigger, que é para detectar o Trigger Event, componente Physics Box Collider, Trigger e colisão da porta, exatamente também a mesma coisa. Trigger. Neste momento, se eu simular a aplicação, tenho que pôr a câmera que está ativa neste momento não é a main camera, para isso vou alterar o valor de dip por 1. Okay. E o First Person Control já colido com o chão, porque tenho o Box Collider, o chão, e como o First Person Control, aliás, tem interatividade, volta aqui também, um bocado na hierarquia ele perdeu, corrigir este elemento, o quadro 1, por dentro da layer, quadro 1, quadro 2 na layer, quadro 2. Neste momento a câmera que não está a ver, main camera, a câmera também tem que visualizar o quadro 1 e o quadro 2, além do museu, da layer do museu. Okay. Falta então agora a interatividade, as colisões, e, que será o passo do próximo vídeo então.
Ok, a luz direcional está ali a arrebentar com as paredes. Eu vou apagar a luz direcional. E deixar só assim a iluminação. Museu teto, ativar. Então, e o próximo vídeo será então sobre a parte de programação.